Como vocês ousam fazer isso? Mestre, não se preocupe. Eu, pessoalmente, cuidarei desse assunto. John se perguntou: o que você está planejando fazer? O que mais você vai fazer? Claro, imediatamente. Corra para Nam e esmagar as cabeças daqueles homens de Namcon. O que mais comprar? Em suma, vou decapitar todos os artistas marciais. Ateou fogo ao Templo das Torres. E fazê-los nunca se atrevem a colocar os pés em Nam. Errado novamente, John reagiu e gritou: que incêndio criminoso, que coloca um templo de torres. Esse cara louco, se for um templo de torres, não queimaria na frente do fogo. O Templo do Sul, ou a Montanha Oa, são todos iguais. É um templo de torres, porque você trouxe o Asanaki, nós também fomos queimados. O líder da seita olhou para esta cena de briga, tentando manter um sorriso e perguntar suavemente: podemos realmente enviar este pirralho? Vou me inclinar perto do ouvido dele, e respondi: acho que precisamos pensar sobre isso, reconsiderar isso. Do outro lado, Chamayang ainda argumentou teimosamente: não é necessário proteger aqueles que lhe deram subornos. Na área que ele governa, caso contrário, ninguém estaria disposto a dar subornos mais. O que é suborno? Dinheiro economiza dinheiro. Mesma coisa, de qualquer maneira, mestre de seita, essas pessoas deliberadamente causam problemas. Temos que fazê-los pagar. Por favor, deixe isso comigo. Eu vou esmagar todas as suas cabeças. Vou sair agora, Sek. Mestre Yanjon, lado mundano, e lamentou minha cabeça. Ele disse: haverá mais alguns discípulos vindo com você. Precisamos considerar mais a situação. Ainda existem alguns problemas aqui. Então vamos embora. Amanhã ou depois de amanhã. Sim, tanto faz. Apenas ser capaz de conhecer os artistas marciais há o suficiente. Ok. Em breve tomarei uma decisão sobre os discípulos para vir com você. Yanjon, por favor, prepare um lugar para descansar na comida. Para o mestre das marionetes. Sim. Líder de seita. Então, pedimos permissão para sair primeiro. Depois que a discussão acabou, Chamayang saiu imediatamente. De repente, mestre da seita Yanjon chamou você de volta. Mai. A reclusão traz algum resultado. Ele sorriu e respondeu à carne do marcial. Artista, vai te dar a resposta. Depois de ele continuou a sair e a porta se fechou. Dentro da sala, os anciãos restantes estavam sentados pensativamente. Mestre de seita Yanjon, de repente, gritou. Yan cantou que ficou assustado e respondeu que sim. Irmão mestre de seita. Não sei se é porque estou pensando demais. Ou não, mas você acha que a seita secular das artes marciais está de repente correndo para a terra muito pacífica de Nam Duang e causando problemas com toda a seita? É uma coincidência ou não? Yansang perguntou confuso. O que o irmão mais velho quis dizer foi:
Eu não sei se enviando Chang havia a coisa certa a Ou fazer. Não, ele. É isso que essas pessoas estão almejando. Ancião Enseng assegurou que não é como aquele líder doente, causando problemas com a seita secular. Para Lord Chamian para vir como desnecessário para eles. Artes marciais estão causando problemas com o Asan. Que benefícios eles têm poderia ser tão pequeno. Terra não Duang traz grandes benefícios. Ele disse pensativamente, desde a associação Roitong, a reputação de Chamayang aumentou muito. Agora aquele garoto é o primeiro nome mencionado ao discutir o primeiro ramo póstumo do mundo. Estou preocupado com isso. O sol Oá das marés o longo é muito ostensivo. Artes marciais podem ignorar pequenos benefícios. Mas isso não é uma seita. Pode aceitar a prática de uma seita. A família tem uma reputação maior do que eu. Então, o que devemos fazer? Eu sou Chiclete, de repente falou e perguntou. Você sabe qual era o apelido de Chanyan dado pelas crianças ou a San? O mestre da seita ficou surpreso. Existe mesmo tal coisa? Ele respondeu que é o cachorro louco de seu filho. Seita mestre Yandion imaginou a imagem em sua mente. Seu rosto cheio de palavras. Eu sou rapidamente tossido e corrigido. Ser louco por cachorros é um pouco demais. Chamá-lo de cachorro feroz é o suficiente. Ele pensou consigo mesmo que eles são todos cachorros. Eu sou mestre da seita Gamma Express. Todos vocês sabem que nos últimos 2 anos, as crianças trabalharam duro até que seu sangue ficasse vermelho. Agora Shaolin ou artes marciais não podem nos subestimar. Entre eles, os 2 anos de Chamayang foram ainda mais especiais. Aqueles que ousam, quem são, realmente desafiar o Esão Denlong, logo saberá as crianças chamam Chamian por esse nome. No entanto, precisaremos de pessoas para parar Chanyan. Quando fica muito agressivo, é por isso que o segundo mestre eu já pensei os nomes que acompanharão Chamayang nesta viagem. Ao mesmo tempo, os discípulos de Oasan estavam comendo no dormitório. Chamayang comeu e bebeu como um tigre faminto, fazendo com que Wei Xiaoheng fique confuso. Ele duvidou da vida e pensou que os rumores estavam tão errados. É a pessoa que vem comer e faz aquele som. Realmente, o filho prostituta Divine Dragon. Ele se virou para Yanjong, ele prefere dizer que essa pessoa é o dragão divino. De repente, Chamyong, de repente se lembrou de algo. Ele perguntou em voz alta, enquanto eu estava fora. Vocês ainda estavam cultivando diligentemente. Todos ficaram assustados quando ouviram. Algumas pessoas cerraram os dentes e olhou para John silenciosamente amaldiçoando o irmão mais velho. John tá falando sério. Poderíamos ter vivido 3 meses sem aquele garoto. Eu não sei por que você o chamou tão cedo. John respondeu hesitantemente. Bem,
Todos trabalharam muito? É assim. Então temos que ver os resultados de todos. Diretamente, ele rapidamente lembrou agora. Nos assuntos de Man são muito urgentes. Ouvir que Chan-yan desistiu dessa ideia e disse: Isso mesmo. Primeiro temos que quebrar a cabeça desses caras. Mas quando saímos, Yan-jong respondeu. O mestre da seita ordenou que saíssemos. Amanhã, de manhã, parece que a situação em Hwangwon é realmente mais urgente do que pensávamos. Então, depois de comer, vá preparar sua bagagem. Vamos sair o mais rápido possível. Eu sei, depois de dizer isso. Ele imediatamente jogou o osso de galinha na tigela. Então, fuja rapidamente, eu irei primeiro para me preparar. A sala de jantar estava silenciosa. Beck cantou, soltou um suspiro de alívio e expressou que pensava que estava sendo espancado. Pensei que ia morrer. Isso é mais como viver, não é tão bom quanto morrer. Wei Xiaoheng se perguntou. Não era essa pessoa o discípulo mais jovem? Até o discípulo mais jovem teve que olhar para o rosto dele. Se ele falou desrespeitosamente, John olhou para ele e o lembrou. Não há necessidade de tentar entender isso sim. Mesmo que o jovem cavaleiro não queira entender, ele logo saberá. Na manhã seguinte, veio o sol, estava alto. Cada um preparou sua bagagem para sair. Vamos pendurar, expressar que devemos sair mais cedo para chegar a tempo. John assegurou-lhe que ele não precisava se preocupar. Todos chegariam a tempo. Ao mesmo tempo, havia o som de passos vindo. Joe Go ouviu e imediatamente olhou naquela direção. Acabei de descobrir que meu tio chegou. Tio, Big, mostrado. Ouvi esse nome Wei Xiaoheng rapidamente virar para olhar. Beck grande, mostrado. Ele foi quem levou os monges a viajar. E punir os bandidos e salvar muitas pessoas. Poeta Xin ganha muito mostrado que passou por ele. Ele olhou para ele com admiração e exclamou: tão maravilhoso! Verdadeiramente um ato heróico. John sorriu e perguntou: Você dormiu bem? Xu Jiliang imediatamente franziu a testa e cerrou os dentes. Boa noite. Se fosse você, seria capaz de dormir bem. Caramba, aquele garoto já está cansado o suficiente de sair. E agora ele tem que passear com ele. Que crime eu cometi para merecer isso aí? Então ele se virou para olhar de longe e perguntou: Quem é esse? Ele respondeu com medo. Sim, eu sou. A primeira vez que nos encontramos em Hold On Store, Wei Zhao não teve tempo de terminar de falar. Por trás, Lula apareceu, causando-lhe pânico. Seu cabelo em pé na nuca. E, gritando alto, quem é? Quando ele
Voltou para olhar. Ele ficou surpreso, mulher, quando ela estava atrás de mim. Mas tão bonito, mesmo que sua expressão seja um pouco fria, a aparência dela é realmente linda. Esta é a primeira vez na minha vida. Eu vi uma beleza tão linda, sem pedir muito. Lula imediatamente passou por ele. Ele não podia deixar de admirá-la silenciosamente. Ela era tão especial, uma seita com muitas pessoas, mas cada pessoa que encontramos não é comum. Sim, mas entre eles, a pessoa mais especial deve ser. Só de pensar nisso, Tiamian apareceu. Todo mundo parece um pouco em pânico. Ele cumprimentou alegremente. Todos vieram mais cedo. Todos que não marcaram uma consulta, franziu a testa e amaldiçoou. Por que você não acorda um pouco mais tarde? Eu não sei por que você é tão diligente. Tianyan se aproximou para dizer: Olá. Era o tio, indo para o grande show, respondeu. Bem, foi assim que aconteceu. Vamos apenas dizer que é assim que é. Tio Lu vai, ele deve ir. De repente, de dentro, a porta se abriu lentamente. Uma voz calorosa disse que vocês estão todos aqui. Vendo o mestre da seita Yanjong, todos cumprimentados em uníssono. Procurando o mestre da seita, ele apertou as mãos e disse: Jovem mestre, caminho, sim. O líder da seita. Eu sei que o jovem mestre está muito preocupado, mas essas crianças são pessoas em quem se pode confiar. Certamente eles serão de ajuda. Obrigado por sua preocupação. Depois disso, ele voltou para instruir cada pessoa. Grande mostrado, cuide das crianças. Eu acredito em você. Eles mostraram obedecer sim a ele. E John, e jogou. Por favor, ajude. Eles mostraram sim, mestre. Por favor, não se preocupe. Lulatui não hesitou em aceitar o convite. As últimas palavras que o John aconselhou e Chan, Mayan, sim. Segundo, mestre, por favor, não cause problemas. Ele perguntou confusivamente. Parece que o conselho que você me deu foi um pouco diferente das outras pessoas. Seita mestre, Yanjong enfatizou novamente. Por favor. Ele pulverizou e assobiou. Depois de dar instruções, o líder da seita sorriu gentilmente e olhou para todos. Crianças, por favor, vão. Ao ouvir essas palavras, os olhos de todos estavam cheios de determinação. O mestre da seita disse: Vá para Namdueng e ajude Oa. Gemido deixe este mundo ver a perfeição de Oa Sanmon. Estamos saindo do Sete Master, olhando para as crianças, andando. Ele exclamou: 2 anos. Não é muito nem pouco tempo. Agora é hora do mundo ver. A mudança de aparência do sol Oa, saindo do portão da montanha, cada pessoa tinha uma expressão diferente.
Alguns estavam felizes, mas alguns também estavam com medo. Mestre da seita Yanjon ficou alto e olhou para suas figuras de saída. O elder Yan cantou Step Forward e expressou que há 2 anos ainda tínhamos medo de que nossos ancestrais nos oprimem, mas não pensamos que poderíamos enfrentar toda a seita de artes marciais. Irmão, você não precisa se preocupar com nada. Esta geração de discípulos fará nossa lavagem. Famoso, acreditamos que eles serão capazes de fazer isso. Ele respondeu sim. Eu também acredito que sim. Mas a fama não é necessariamente a mesma. Boas e más reputações são todas famosas. Tendo percorrido uma boa distância, John sugeriu preocupadamente: o jovem cavaleiro parece muito fraco fisicamente. Vamos encontrar um lugar para descansar. Assim que ele terminar de falar, Chama Yang respondeu que está tudo bem. Eu já pensei sobre isso. Tudo estava além das minhas expectativas. Olhando para a pilha de ouro e prata. Tirado de sua mão, todos engasgaram e exclamaram: quando você trouxe com você? Depois disso, eles se sentaram na carruagem juntos. Chamian vagarosamente bebeu o vinho em grandes goles. Vamos pendurar? Estava confuso e maravilhado. As torres beberam álcool. Eles mostraram suspense e responderam: Oa filho, não proíbe beber álcool. Então, é isso. Como eu disse, há muitas surpresas para jovens heróis. Este mestre de marionetes, sim, Chief Big Sean tem algo a dizer. Porque eu estava com pressa. Eu não tinha ouvido falar de O Engemido. Então, que tipo de lugar é o Onmon? Mesmo sabendo que é uma seita secular ou um filho, nós ainda não sabemos. Preciso saber um pouco de informação sobre aquele lugar para lidar com tudo. Quando ele ouviu que ele me disse que não havia nada de especial naquele lugar, ele ficou surpreso o que isso significa. Jovem cavaleiro não deveria dizer isso. O filho de Oa é filho de um Oa sectivo secular. Anteriormente, filho de Oa. Mon ainda disse às pessoas que o Onmon era um secular. Filho do sective Oa. Isso é o suficiente para provar a especialidade de Ho em gemido. Ho-Mon fez isso, não é grande coisa. Meu pai tinha muito orgulho de ser discípulo do filho de Oa. Chamayang estava do lado, bebendo vinho e ouvindo em silêncio. Ele pensou consigo mesmo que acabou de dizer que, mas por dentro, ele deve estar pensando muito. Ele deve ter aconselhado seu pai a desistir ou a filho. Ou a filho, agora é apenas uma sombra. Não tem mais nenhuma reputação no mundo. Se eles não tivessem mais o nome da família do filho inteiro, talvez eles pudessem viver bem. Então, Wei Xiao Hein continuou. Quando ouvi falar da associação Kyoaton, ele disse: talvez seja a hora das flores da montanha com ele começarem de novo. Ele é realmente um discípulo leal
O mestre Oh-Hassan anterior era o discípulo leigo de Oh-Hassan, mas ainda não um discípulo oficial, que ainda é um arrependimento. Mesmo assim, meu pai sempre tem orgulho de ser um discípulo do Oa. Ele sempre se lembra disso. E é sempre grato ao filho Oa. Ainda estamos vivos agora, graças à ajuda de Oa-san. Agora que o Templo das Torres foi vandalizado, eu sou extremamente grato por ter recebido a ajuda do Oa. Ouvindo essas palavras, Big Sean vagou. O jovem cavaleiro disse que seu pai havia perdido para o mestre da seita das torres. Sim, isso é muito estranho porque é que meu pai também sabe que seu marcial, habilidades artísticas não são altas, então ele ainda pratica todos os dias, mesmo que eu sabia que as habilidades de artes marciais do meu pai eram assim. Não era estranho perder. Chan Yang secretamente pensou consigo mesmo, com o corpo de uma pessoa normal. Eles vão envelhecer e seus músculos não serão mais flexíveis. Mas para aqueles que praticam artes marciais avançadas, é diferente da força interna que acumularam, envelhecerá mais lentamente. Velhos que praticam artes marciais não ficam mais fracos à medida que envelhece. O dono da loja ainda é jovem. Ele não pratica artes marciais há muito tempo. Ele não entende por que seu pai perdeu para alguém. Chan Mayang ouviu isso e exclamou silenciosamente. É verdade que há um pouco de estranheza aqui. Mas ainda não entendo totalmente o sexo. E a família secular, Wei Jiao olhou para ser mostrado. Ele parecia tímido e expresso. Me desculpe por duvidar de todos. Quando eu vim para um sol para pedir ajuda, eu não esperava que todos respondessem assim. Artes marciais é uma grande seita de torres. Confrontar artes marciais não é fácil. Uma vez pensei que o filho Wei não concordaria. Mas o pai acredita que o filho Oa ajudaria. Não importa qual seja o resultado. Desta vez, vou agradecer. Falando disso, muitos jovens heróis desta vez. Qual foi o resultado? O que é apenas um. Aqueles bastardos das artes marciais ali não estará em paz comigo. O fantoche viu aquela atitude e ficou confuso. O que há de errado com ele? Big Sean respondeu. Bem, isso é normal. John rapidamente o aconselhou a parar. Por favor, tenha paciência. O mestre da seita já te disse. Você já suportou. Mas pensar nisso te deixa com raiva. O líder da seita não será capaz de viver muito mais tempo. Temos que derrubar todos aqueles bastardos das artes marciais. Então, mesmo que ele se torne um imortal no futuro, ele ainda será capaz de sorrir. Joku, sentado na frente, ficou sem palavras. É verdade que esse bastardo está sempre tirando sarro de nós. E até Ron, filho. Ele mordeu a paz. Seus olhos afiados disseram: marciais estão lá.
não importa qual seja o motivo. Se eles se atrevem a tocar meu filho há apenas um resultado, que é destruir a porta. Apresse-se, irmão mais velho. Deixe a carruagem ir mais rápido, para ver se aqueles marciais artistas ainda se atrevem a mostrar seus rostos novamente. Mas a carruagem já estava indo muito rápido. Apenas vá rápido. O cavalo cansado vai mudar para outro cavalo. Eu tenho o dinheiro a acelerar. Irmão, de repente, nuvens escuras vieram e uma chuva torrencial caiu. Na chuva torrencial no portão das flores. O som de gotas de chuva caindo dentro da sala. Um homem tossiu continuamente. Avô disse. As equipes de resgate do filho de O, eles estarão aqui em breve. Rayleigh Mountain. O mestre da seita de chifre gemeu. Diabetes mellitus foi avisado com preocupação. Não espere muito seu oponente. É um artista marcial. Embora Oasan tenha recentemente ganhado um pouco de fama, depois do ramo Huasan. Artes marciais é um conjunto grande e poderoso. Ainda é imprevisível. Se Huasan vai interferir neste assunto. Se eles fazem isso, também é desconhecido. Saber quais são os resultados. Mestre, você tem que considerar as coisas com calma. Temos que resolver nossos problemas nós mesmos. Por que as pessoas continuam esperando que outros nos ajudem? Nós somos o filho da prostituta Sekitivo secular. Então, filho da provavelmente não vai nos deixar. Caminho colo filho, resolutamente afirmou. Eu sigo o filho Oa desde que eu era jovem. Agora, quando Oa filho é fraco, eu não vou mais seguir Ovei filho. Se eu continuar sentado nesta montanha e observando outras montanhas assim, eu sempre serei baixo, apenas pobre. Quando as artes marciais são fracas, eu parei de artes marciais. Quando Shaolin, eu abandonei. Fraco. Shaolin, você não quer que eu viva assim. Impossível, eu não quero isso. Essas palavras tornaram o diabetes mellitus intensivo, sem saber mais o que dizer. Ele expressou que não importa o que as pessoas façam, os resultados não podem ser alterados. Então, o que mais podemos fazer? Maneira de lavar respondeu: eu sempre quero viver com confiança. Nós sempre queremos acreditar que o que fazemos é certo. Nós não nos vemos fazendo nada de errado. Diabetes mellitus Bin cerrou as mãos até que elas tremeram. Ele olhou para ele e pensou. Eu também entendo ele. Se ele fosse alguém que desistiu facilmente de seus objetivos, eu não o teria seguido até agora. Mas se isso acontecer, a SEC estará em perigo. Seita Master Way. Mais uma vez afirmou que acredito que o Oasan virá Divine Dragon. Com certeza virá nos ajudar. De repente, um barulho alto veio de fora, deixando os dois assustados e olhando para cima. Alguém bateu forte na porta e gritou: Mestre, Pseudozecto, você está em casa. Vamos conversar novamente agora. Vem aqui,
rapidamente. Ouvindo a voz, Maneira Li, filho, não pôde deixar de se sentir nervoso. O que fazemos? O mestre Pseudozecto ficou um pouco em pânico no início, mas no segundo seguinte, seus olhos gradualmente se tornaram firmes, como se ele estivesse tomando uma decisão. Ele pediu: vamos sair. Não há mais nada que possamos fazer, desde que eles vieram. Como podemos ficar aqui? É como uma tartaruga com a cabeça arrancada, depois de tentar sair da cama. O titereiro colocou um guarda-chuva e saiu para abrir a porta para enfrentá-los. Ele disse, educadamente: senhores, não tenho nada para te dizer. Assim que ele terminar de falar, o dono da loja franziu a testa e perguntou: o que você está falando? Ainda há muitas coisas que precisam ser ditas. Se você perdeu para um artista marcial, você tem que deixar na Aondran. Por que você ainda está por aqui? Ele respondeu que é verdade que eu perdi. Mas por que eu tenho que deixar Naundrang? Então você não conhece as regras aqui. O desafio foi perdido. Você não tem mais a força para ser o mestre das artes marciais. Ensinando neste lugar é assim. Por favor, saia daqui. Wiley Shon persevera. Eu não vou a lugar nenhum. Todos vocês vão embora. Você quer derramamento de sangue. Quando você sai. Neste momento, a chuva está ficando cada vez mais pesada. A atmosfera estava um pouco mais tensa do que antes. De repente, alguém se aproximou. Ele ofereceu ao estalajadeiro Doxmi falar com ele. Jovem mestre, mas eu posso fazer este pequeno assunto. Tá bem. Vendo essa pessoa, maneira como os olhos dos filhos de Li se arregalaram em surpresa oficial negras. E o pinheiro na pressão. Então a pessoa misteriosa aproximou-se da montanha Canlap. Olhe para suas características únicas. Maneira Li, Shon secretamente sabia que ele poderia ser um discípulo de um famoso estrela das artes marciais. Chun-Yin saiu e se apresentou friamente. Prazer em conhecer o mestre da SEC. Este discípulo de artes marciais está em sua segunda geração. Verdadeira ilusão. O mestre da Flor Shadowgate ficou surpreso. A verdade era ilusória. É um espadachim verdadeiramente ilusório. Ele expressou suavemente esse título. Me faz sentir vergonha. O rosto de Wiley Shon ficou tenso. E ele pensou consigo mesmo. Sem fim, em busca da verdadeira ilusão, embora esteja procurando também conhecida como, entre seus juniores, ele pode ser chamado de o melhor. E, no futuro, ele pode se tornar o melhor espadachim do mundo. Ele veio aqui provando que esse assunto não é simples. Shan Wan perguntou. Eu ouvi o dono do restaurante taoísta. O incidente aqui. Você ainda quer ficar em Nam Duang? O mestre do caminho Lap Mountain respondeu sim. Ele disse novamente: isso não é uma boa ideia.
Namduang é uma terra com poucas pessoas. Se houvesse duas escolas de artes marciais coexistindo, não seria possível. Isso